Olá, meus queridos. Olá. Estou aqui com a Flávia, que é Notary Public aqui no Canadá, e hoje a gente vai falar tudo o que você precisa saber para vender um imóvel no Canadá. É muito curioso, a gente vai falar sobre os aspectos legais, vai falar também sobre as armadilhas, quais os problemas que você deve evitar, né, Flávia? Isso. Parece uma coisa simples, porque você dessa vez está só vendendo, mas tem várias coisas que você tem que prestar atenção, porque é diferente de como a gente está acostumado no Brasil. Vamos saber, depois da vinheta. Roda aí. Bom, Flávia, vamos começar do começo, né? Resolvi vender um imóvel. Eu tenho um imóvel aqui, resolvi vender, ou de repente para trocar por um outro, né? Qual que é o procedimento? O que a gente faz? A primeira coisa, quando você pensar em vender o imóvel, é entrar em contato com o corretor. Tá. Às vezes as pessoas me perguntam se é obrigado usar um corretor. Não, não é obrigado. A pessoa pode vender sem corretor aqui. Mas pode vender, mas eu não recomendo. Porque aqui o corretor tem um papel de estar fazendo um contrato, revisando isso. O corretor tem um papel fundamental na questão da divulgação do seu imóvel. Eu super recomendo, sempre, e muitos clientes, você é obrigado a ter um representante legal, quando você está comprando ou quando você está vendendo. Tá. E então muitas pessoas me procuram, assim que falar, eu quero vender o imóvel, eu quero economizar a comissão do corretor, eu posso usar você direto? Pode, mas eu cobro mais caro. Porque o você corretor... sabe que vai dar mais dor de cabeça. Exatamente. O corretor, ele tem uma função muito importante na questão da venda, porque ele vai fazer o contrato, ele vai cuidar da parte da negociação com o outro lado, ele faz todas essas coisas que se ele não fizer, alguém tem que fazer. E aí vai sobrar para mim. Então eu cobro uma taxa a mais quando as pessoas estão comprando ou vendendo só em corretor, mas não chega a ser o valor da comissão do corretor, porque o corretor cobra um percentual sobre a venda, né? Sobre o valor do imóvel, e o meu valor é fixo. Mas eu sempre recomendo que as pessoas usem o corretor primeiro. Faz o contato com o corretor, aí o corretor vai preparar seu imóvel todo para alugar, uma vez listado. Você recebeu uma proposta, tem uma proposta aceita, aí você entra em contato comigo, porque aí eu começo com os aspectos legais dessa venda. Aí eu vou pegar as informações detalhadas do imóvel, vou fazer contato com o seu corretor para pegar os detalhes também do contrato que foi feito de compra e venda, e aí eu começo a trabalhar no seu imóvel. Nos bastidores do meu lado, o que eu faço é fazer contato com o seu banco também, que normalmente as pessoas têm um mortgage, um financiamento aqui, e aí eu que faço o contato todo para pegar o financiamento, quitar esse financiamento, tirar o financiamento do registro do seu imóvel, e então você não precisa se preocupar com nada. Quando você decide vender um imóvel, você simplesmente contacta o corretor e a partir daí tudo está fora das suas mãos. Você não tem que fazer absolutamente nada. A gente faz tudo e nas vésperas, assim, 2, 3 dias antes da data que foi estabelecida pelo contrato para venda do imóvel, você vem até o meu escritório para poder assinar os documentos da venda. E aí eu vou estar com tudo pronto para você, tanto pela questão financeira de quitação de imóvel, de quitação de mortgage, quanto a questão legal da transferência do título mesmo. Eu assino tudo com a pessoa no meu escritório. Tá. Uma questão importante a se lembrar é que se a pessoa resolveu vender o imóvel agora, e aí daqui a pouco no contrato ela colocou para fechamento daqui a um mês e meio, e a pessoa está fora do país nessa data, o que por incrível que pareça acontece com quase metade dos casos que as pessoas chegam para mim que estão vendendo. Eu acho que todo mundo resolve vender e tira férias em seguida. Tô com dinheiro. Mas... Recebi um dinheiro e vou vender e tirar férias. Só que as pessoas se esquecem que bem perto da data que ela assumiu no contrato, ela vai ter que vir para assinar o documento. E aí... Existem algumas maneiras de resolver, uma delas é assinando com antecedência, mas aí eu preciso saber com antecedência também que você não vai estar no país, não vai estar disponível para assinar esse documento próximo da data. E outra maneira é a pessoa assinar aonde ela estiver, se ela estiver em algum lugar onde tem um advogado, eu posso mandar os documentos para o escritório desse advogado, inclusive pode ser no Brasil. Eu já atendi cliente que está vendendo um imóvel aqui e por acaso a pessoa está de férias no Brasil no dia que tem que assinar para o fechamento, então eu mando esses documentos para o escritório de um advogado no Brasil, a pessoa assina na frente de um advogado lá, e aí o advogado só me manda de volta os documentos e funciona. Ou, é claro, a pessoa pode fazer uma procuração para alguém que vai estar aqui, eu já fiz dessa forma também, porque aí facilita bastante. Alguém que está aqui, vem no lugar dessa pessoa, assina pela venda do imóvel e aí a gente pode proceder. Só lembrando que se for fazer com procuração, assim que a pessoa
souber que não vai estar aqui, a gente tem que registrar essa procuração, porque ela leva normalmente 2 semanas para poder o registro ser efetivado junto ao registro de imóveis aqui, para poder ser válida, para poder a pessoa assinar no lugar de quem está vendendo. E Flávio, o que a pessoa precisa prestar atenção na hora de vender um imóvel, né? Tem muita coisa que ela tem que tomar cuidado, como é que é? Não, é um pouco diferente do Brasil, mas eu acho que para vantagem de quem está vendendo aqui. No Brasil, por exemplo, quando a gente vai vender o imóvel, se a gente já pagou o IPTU daquele ano, azar o seu, perdeu. Aqui não, aqui a gente faz o ajuste de todos os valores que são referentes à venda daquele imóvel. Por exemplo, aqui a gente tem o Property Tax, que é como se fosse o IPTU, né, que é pago em julho, mas é referente de janeiro a dezembro. Sim. Então, se a pessoa está vendendo um apartamento em março, por exemplo, a gente pega o valor daquele IPTU do ano, faz um prorated, né, um valor prorated para até 3 meses, e aí a pessoa paga o comprador por aqueles 3 meses, a gente ajusta por dia que a pessoa foi dona daquele imóvel. Tanto essa questão do property tax, quanto a questão de condomínio, por exemplo, a gente que acerta tudo com o condomínio para avisar que a pessoa não vai estar mais morando lá, quem vai ser o novo morador, acertar tudo que tem que acertar. Então a gente, é uma coisa diferente para a pessoa prestar atenção, normalmente tirar logo, se tiver com depósito automático programado, cancelar isso, e a gente faz o acerto direto com o condomínio de todos esses valores. Isso você que cuida já? Isso eu que cuido. Isso faz parte dos aspectos legais de cuidar de tudo isso para a pessoa. Tanto a questão de financiamento, quanto a questão de condomínio, quanto essa questão de taxas, impostos, tudo que vai estar envolvendo a venda, nos aspectos financeiros legais, eu cuido disso tudo para estar tudo pronto para a pessoa. Ou seja, então assim, é mais fácil, se a gente comparar, a gente sempre compara com o Brasil porque é o parâmetro que o pessoal tem, né? É mais fácil que no Brasil, então. Muito mais fácil para quem está vendendo, né? Muito mais trabalhoso para mim, porque o advogado no Brasil só revisa o contrato. Sim. Mas esse faz parte do meu trabalho aqui, que é estar revisando tudo e aprontando todos os documentos para visar o melhor interesse do meu cliente. Legal. Bom, agora tem outra questão, né? Tem muita gente que está vendendo para comprar um outro imóvel. Inclusive, muitas vezes, acho que a maioria das vezes ela nem terminou de pagar aquele imóvel anterior para poder comprar o outro, né? E como é que funciona isso? Essa é uma questão importante, até porque muita gente, quando, eu acho que muitas vezes por descuido do corretor, coloca para vender num dia e completar a compra no mesmo dia. E isso pode criar vários problemas, principalmente porque quando você está vendendo um imóvel, o outro lado, né, a parte que está comprando, tem até o final do dia útil, até 4, 5 horas da tarde, para depositar o dinheiro para mim, que estou recebendo em nome de quem está vendendo aquele imóvel, né? O advogado de quem está comprando deposita o dinheiro para o advogado de quem está vendendo e tem até 5 horas da tarde do dia para fazer isso. E quem estava comprando o imóvel também tem até 5 horas da tarde desse mesmo dia para poder fazer. Então, se você está vendendo um imóvel e tem que comprar um outro no mesmo dia, a gente simplesmente tem que torcer que o outro deposite antes para você, porque senão você não tem dinheiro para depositar para quem você está comprando. E pode gerar um problema enorme isso. E aí, o que acontece? Se você não tiver dinheiro, aí você está com quebra de contrato. Você está... Porque você não tem como cumprir aquele contrato de depositar aquele dinheiro naquele dia. Você vai ter que pedir uma prorrogação de contrato para que você adie em um dia o depósito do dinheiro. E aí a outra parte pode aceitar sem pedir danos, ou a outra parte pode pedir danos também. Que aí você tem que pagar uma multa, e eu já tive situação do vendedor do outro lado ter que pagar multa porque fala que atrasou o lado dele também, e aí é uma cascata de coisas. E aí você consegue fazer alguma coisa para minimizar isso ou não? Isso é fora do controle, assim, não tem jeito? Normalmente eu informo os clientes desses riscos, e aí quando eu recebo um contrato que eu vejo que a pessoa está vendendo e comprando no mesmo dia, muitas vezes até porque está usando 2 corretores diferentes, um para compra e um para venda, e aí não se comunicaram com relação a isso, eu informo as pessoas e sugiro que adie a compra para um dia seguinte. Um dia só de distância já é o suficiente. Mas quando não tem jeito, por outros motivos, são fatores externos, aí fogem ao meu controle, eu tento ao máximo comunicar o outro lado, né, para depositar o dinheiro, para me pagar o quanto antes, porque eu tenho um outro contrato para completar nesse dia. E tento na questão da amizade mesmo, de explicar a situação e tentar
agilizar a troca de dinheiro para poder cumprir todos os contratos dentro do prazo que a gente precisa cumprir. Nossa, é um trabalho com emoção, né? Sempre que a gente está representando um cliente aqui numa compra e venda de imóvel, quase sempre tem emoção. É sempre assim. Mas é cansativo para a pessoa também se colocar numa situação dessa. Sim. Então a minha dica seria que quando você está vendendo um imóvel e você quer comprar um outro, você está nesse processo de compra e venda, é sempre difícil a gente casar, porque quase sempre você precisa vender um para poder comprar o outro. Mas quando você está fazendo essa questão do contrato, planeje o contrato com um dia pelo menos ou 2 de distância entre você receber o seu dinheiro e você ter que pagar pela compra. Excelente dica. Uma coisa também é que, diferente do Brasil, essa questão do dia, você tem 3 datas no contrato aqui, como a gente falou no contrato de compra. Então você tem a data que é o completion, que é o dia que você tem que trocar o dinheiro, né? E você tem a data que você tem o possession, que é o dia que você vai tomar posse desse imóvel. Sim. E tem a terceira data que é de adjustment, que normalmente a gente coloca junto com o possession, que é os ajustes todos dessas taxas que eu falei que são feitos na data que foi escolhida de adjustment. Tá. Então, você pode colocar o completion, vamos dizer assim, para o dia 10 da sua venda, o completion da sua compra para o dia 11, mas o possession dos dois serem no mesmo dia. Tá. Porque não pode ser qualquer dia que for escolhido no contrato. É só quando você estiver fazendo o contrato, a minha dica é de você lembrar disso e prestar atenção no dia que você vai estar colocando para vender o imóvel, o dia que você vai estar colocando para poder entrar no imóvel que você está comprando, para casar essas datas. E o completion deixa sempre com um dia de separação. Muito bom. Muito bom, acho que foi muito esclarecedor, assim. Se vocês tiverem outras dúvidas a respeito do assunto, ou de outros assuntos que o Nota aí pode resolver aqui no Canadá, comente, que a Flávia vai voltar aqui para contar pra gente. Flávia, quem se interessou, como é que faz? Pode entrar em contato comigo por e-mail. Meu e-mail é flavia@zancopenotary.com e lembra de colocar no assunto o nome aqui do canal, para a gente poder dar 10% de desconto para todos os brasileiros que entrarem em contato com a gente. Muito bom, vale muito a pena. Os contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. A gente recomenda, Flávia. Obrigada, gente. Agradecer, Flávia, mais uma vez. Obrigada a você. Muito bom. Vocês gostaram do vídeo, dá um like pra gente, adicione os favoritos, comente, divulgue, se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveram, clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Valeu e até a próxima.